Em 2 anos, o Supremo Tribunal Federal tomou ao menos 123 decisões que afetaram diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou listar aqui 10 dessas decisões desfavoráveis ao governo federal. A primeira, em 10 de maio de 2019, a ministra Rosa Weber deu 5 dias para Bolsonaro explicar o decreto que facilitou o porte de armas. 2. Em 1º de agosto de 2019, o plenário do STF referendou a liminar do ministro Barroso que barrou a transferência de demarcação de terras da FUNAI para o Ministério da Agricultura. 3. Em 21 de outubro de 2019, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a medida provisória que dispensava a publicação de editais na grande imprensa. 4. Em 14 de abril de 2021, o plenário confirmou a decisão do ministro Barroso que obrigou o Senado a instalar a CPI da Covid-19. 5. Em 5 de março de 2021, o STF manteve a autonomia de estados para a adoção de lockdowns. 6. Em 22 de maio de 2020, o ministro Celso de Mello mandou divulgar o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020. 7. Em 2 de agosto de 2021, o STF deu 10 dias para Bolsonaro explicar bloqueio a jornalistas no Twitter depois de uma ação da Abrage. 8. Em 12 de julho de 2021, o STF autorizou a Polícia Federal a investigar se Bolsonaro prevaricou no caso da Covaxin. 9. Em 28 de janeiro de 2021, a ministra Carmen Lúcia determinou que Bolsonaro e o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prestassem esclarecimentos em 5 dias sobre a privatização dos Correios. E 10. Ainda em 17 de dezembro de 2020, o STF decidiu que União, estados e municípios poderiam obrigar a vacinação contra a Covid-19. Você, Fiuza, temos 3 minutos. Olha, eu acho que o ato do Supremo Tribunal Federal, aceitando um pedido do Tribunal Superior Eleitoral para inscrever o presidente da República no inquérito das fake news, é o mais grave de todos. Tá? Evidentemente que a gente está vendo que é uma postura ostensiva de provocação. É a Corte Judiciária provocando o presidente da República. Ninguém tem mais dúvida sobre isso. Ninguém tem mais dúvida sobre isso. É provocação política ostensiva. E eu considero que este ato, que inclusive teve a dupla participação do ministro Alexandre de Moraes, porque ele é do colegiado do TSE, que encaminhou ao STF, e ele mesmo aceitou a investigação contra o presidente da República no inquérito das fake news baseado em nada. Baseado no presidente estar trazendo de maneira oportuna, a gente pode dizer, as informações sobre o sistema violado das eleições. É o ponto central do que eu estou falando no programa de hoje, a partir destas manifestações. O povo sabe que a eleição de 2022 está sob suspeita. Ele entendeu o jogo. E o STF e o TSE não fizeram nenhum movimento, nenhuma questão de tornar confiável esse processo. Ao contrário, eles fizeram bravatas, como eu vinha dizendo. Contrataram militante, partidário, petista, para fazer propaganda de credibilidade do sistema. Negaram, jogaram para baixo do tapete a vulnerabilidade. Ninguém pode acreditar que haja boa-fé nisso. Falta o STF demonstrar a sua boa-fé, só que ele não tem querido demonstrar esta boa-fé. Esse ato, por si, justifica qualquer crítica e qualquer reação do presidente da República. O que o presidente da República está dizendo ao povo que foi à rua apoiar a democracia brasileira, que tem nele eleito pelo voto direto, como um representante central no Palácio do Planalto, o presidente disse foi o seguinte: eu estou vendo que o STF exorbitou, eu estou vendo que o STF não mede mais ações para constranger o poder do presidente da República. Onde isso vai parar? Tem o Senado, que é a instância revisora do STF, mas o Senado não revê. Seria quem? O Conselho de Justiça, a Procuradoria-Geral? Não, ninguém revê. Ninguém revê. Então, é sim uma situação limite provocada pelo Supremo Tribunal Federal. Por mais ninguém.
o Supremo Tribunal Federal está levando a democracia brasileira para o córner, para o beco sem saída. É o STF que está fazendo isso. É o STF que está brincando de não reconhecer o poder do presidente da República. Agora, sobre essa nota aí, o ex-ministro Salles fez, eu acho, um depoimento muito ponderado, que é também a minha maneira de trazer até que seja possível. É preciso recrudescimento, é preciso que o país e suas instituições revejam esse clima beligerante. E é preciso, portanto, que o STF reveja a sua posição. Mas não tem nenhuma pista no horizonte de que ele vai fazer isso. Porque ele tem o apoio de quem não está gostando do funcionamento normal do sistema democrático para dobrar a aposta. E a minha impressão, não quero fazer prognóstico, mas a minha impressão é de que vai dobrar. Nós não vimos o ministro Fux dizer que estava cancelando unilateralmente a reunião dos três poderes. Quer dizer, era uma alegoria de ruptura. Como é que se faz uma alegoria de ruptura? Quer romper? Rompe. E aí está rompido. Mas é uma alegoria de ruptura. Aí mesmo o ministro Fux vem dizer, não queremos retrocesso, cheio de entrelinhas, né? Então, assim, é uma postura ostensiva contra a democracia, contra o presidente legitimamente eleito, e mal feita, e mal calculada. É claro que e essa nota, Vitor, só para concluir, essa nota de hoje é ridícula. Ridícula. Os senhores ministros do STF, os senhores estão divulgando que vão se posicionar. Isso é ridículo. O povo percebe que os senhores, nem como agentes que queiram se impor politicamente, têm força, têm a necessária agressividade. Isso é uma coreografia. Nós vamos nos posicionar? Ora, ou se posicionem, ou vocês estão dando, os senhores e as senhoras estão dando a entender que estão pensando na resposta que vão dar ao Bolsonaro. Então, o povo está percebendo a tibieza, o povo está percebendo a pusilanimidade, e o povo não vai sair, senhores ministros, da rua. Ele não vai sair da rua. Se os senhores querem ultrapassar a democracia, se os senhores estão sonhando com o atropelo à democracia, os senhores terão que atropelar milhões de pessoas, fisicamente, nas ruas. 7h42. Diga, Augusto. Eu queria registrar o seguinte, queria sublinhar isso que o Guilherme acabou de dizer. É uma agravante sombria. Você tinha sempre alguém no tribunal que discordava, ou porque gostava de fazer isso, como o caso do Marco Aurélio, ele gostava de ser derrotado, era o único. Marco Aurélio certamente estaria brigando com o Alexandre de Moraes, nessa altura, até para ser o diferente. Agora, havia outros que me deram a impressão, num determinado momento, que eles realmente discordavam do comportamento absurdo de alguns dos colegas. Por exemplo, o Barroso não disse que o Gilmar Mendes tinha um caráter horrível, uma pessoa horrível. Então, agora, silêncio total e também jogando no time contra o presidente. O Fux também era contra o Gilmar, brincava de independente e tal. Agora ele veio com essa história de mexeu com um, mexeu com todos. Então, ele na nota, ele não vai examinar, na reunião de amanhã, eles não vão examinar o delinquente, né, que existe entre eles. Eles vão falar do Bolsonaro. E o que é que eles querem fazer com o Bolsonaro? Eles não têm coragem. E o Fux é juiz de carreira, foi. Não tem coragem de dizer, olha, o que você está fazendo é ilegal, rapaz, para com isso. Bom, tem o Cássio Nunes aí. Esse cara não entrou, não é diferente, tá? Que ligações ele tem com essa turma para não abrir o bico? Ele não reage a nada. O Gilmar Mendes, há pouco tempo, chamou de covarde, o juiz covarde, não tem salvação. Ele também não se incomoda com isso. E aí eu chego ao exemplo mais triste, porque eu acreditei nela. A Carmen Lúcia. Não é ela a autora da frase "cala a boca, já morreu", foi festejada, se festejou.
né, se cumprimentou por essa frase e agora tem um maluco ali do lado, aplicando a censura, que é proibida pela Constituição. O cala-boca já ressuscitou, não tinha morrido, e ela não abre a boca porque se tornou integrante do grupo liderado pelo Gilmar Mendes. E isso é preocupante. Não tem um ministro que a gente possa olhar com alguma esperança.